Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e racional dos escritos bíblicos. Não sou dono da verdade, não sou professor, não sou mestre, apenas sou um leitor curioso dos escritos bíblicos e tenho o desejo de conhecer a cada dia mais o Pai do meu espírito, né? O que deu inspiração para estar aí a maioria dos escritos bíblicos, porque com certeza tem muitas passagens tendenciosas, claro que tem. E o tema desse nosso breve vídeo: as prostitutas e os publicanos entraram ou entrariam no reino de Deus? É isso mesmo. É uns pequenos detalhes que você que me conhece sabe que eu leio a Bíblia desse jeito. Eu me apego, me atento a pequenos e minuciosos detalhes, né? Porque assim, afinal de contas, deve ser a leitura bíblica. Não adianta você fazer a leitura, vou ler a Bíblia em um ano, em 6 meses, você não vai entender nada. Então, eu te convido a ler Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32. Assim está escrito no texto da Nova Almeida Atualizada NA. E eu coloquei a NVT 2021 para fazermos comparação de um versículo apenas. Então, na NA, a parábola dos dois filhos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha? 29. Ele respondeu: Não quero ir, mas depois arrependido foi. 30. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Quer dizer, o primeiro falou que não ia e foi. O segundo falou que ia e não foi. 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. 32. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Agora eu quero ler no texto da NVT, Nova Versão Transformadora, e vamos depois para o Códice Sinaítico para tirar a prova dos 9. O que acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje? O filho respondeu: Não vou, mas depois mudou de ideia e foi. 30. O pai disse ao outro: Filho, vá você. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. 31. Qual dos dois obedeceu o pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes explicou: Eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. 32. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Então veja os dois textos, né? Praticamente iguais, mas aí no versículo 31, o texto fala que os dois, os publicanos e as prostitutas, entraram, né? Pode entender ali que foi pelos ensinamentos de Jesus de Nazaré, de Yeshua, que eles estavam crendo, eles estavam crendo na pregação de Jesus. Com aquilo, o entendimento deles estariam no reino de Deus, estaria no lado espiritual, vamos dizer assim, né? O espírito deles estaria ativado e não a natureza carnal. Já dos líderes religiosos, eles não tinham, o entendimento deles não tinha entrado no reino de Deus porque eles não acreditaram em João Batista. É isso que na pregação de João Batista. Isso que Jesus estava falando. Para nós que estamos navegando
em mar tranquilo, sem tempestade, sem ventania. Hoje nós entendemos claramente quando o reino de Deus foi estabelecido. Quando falo reino de Deus, o reino de Cristo, porque Deus é Cristo. O Senhor, que é o Espírito, é Cristo. Ah, mas eu não quero chamar de Cristo, é o Mashiach. O Senhor é o Espírito. É Ele. O Criador, o Eterno é o Espírito. E só há um Senhor. Verdade? Então hoje, conhecendo quando o reino de Cristo foi estabelecido, nós conseguimos entender essa situação. Nós conseguimos. Então, o mais correto nisso daqui é o da Almeida, da Nova Versão Transformadora. Por quê? Porque o anúncio do evangelho significa boas notícias do reino de Deus. E este reino de Deus, Jesus anunciou aos judeus que estava próximo, entenda. Veio Paulo e anunciou que o reino de Deus estava próximo aos gentios. E Apocalipse 14, versículo 6, diz que o evangelho se tornou eterno, como está aqui, que eu nem coloquei para você, mas eu coloco aqui, Apocalipse 14, versículo 6, assim está escrito. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Um evangelho que nunca se acabará. Um evangelho para sempre. Já o de Jesus era que estava próximo. O de Paulo também. Para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Conforme essa passagem de Apocalipse, então entende-se que as prostitutas, os publicanos, estavam indo adiante, estavam avançados no seu caminho, estava mais próximo de alcançar, de se realizar, de entrar realmente, não o Espírito, porque o Espírito é filho de Deus, o Espírito é no reino de Deus, mas estaria mais próximo de um reino de Cristo. No Códice Sinaítico, está escrito assim, que eu deixei separadinho para você, está aqui no versículo do 28 ao 31, exatamente aqui, ó. Olha aqui, como está no Códice Sinaítico. Mas o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Mas ele respondeu, não quero. Depois se arrependeu e foi. 30. E chegando-se ao outro, disse-lhe, da mesma maneira. E ele respondendo, disse, eu vou, Senhor. E não foi. 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles, os líderes religiosos, eles dizem, o primeiro. Jesus lhe disse, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vão adiante de vós para o reino de Deus. Então, eles estariam adiantados no caminho em rumo ao reino de Deus. Enquanto os fariseus estavam no atraso, os fariseus estavam em Moisés. Hoje em dia, se compara uma comparação, uma conjectura com a religião. A religião está exatamente aonde? No farisaísmo. Exatamente nos passos, nos caminhos que os seguidores de Moisés estão. E os que estão entendendo Apocalipse capítulo 1, versículo 10, Apocalipse 14, 6, Apocalipse 11, do 15 ao 10, Apocalipse 11, do 15 ao 17, como está escrito aqui, ó, esses são como se fossem as prostitutas e os publicanos. Quem? Nós, os transgressores, com essa carne imunda, com essa carne suja, porém com o entendimento espiritual que o papai vem a cada dia mais nos dando. Olha aqui, o nosso entendimento, diferentemente dos fariseus, o nosso entendimento está na contramão da religião, dos religiosos. Veja, Apocalipse 11, 15 ao 17. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Versículo 16 e 17. Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. 17, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Você pegou?
o discernimento Você consegue entender agora? Os publicanos e as prostitutas eram rebeldes, eram transgressores. No caso que eles lá eram judeus, eles eram pecadores, né? Os gentios, nós não, nós sempre fomos transgressores e sempre a nossa carne sempre será transgressora. Mas é uma comparação como se nós, os transgressores, estamos reinando em perfeita vitória em nossa mente, nosso coração e nosso entendimento. Porque nós aceitamos o Apocalipse, nós estamos entendendo o Evangelho eterno. Então nós, transgressores, mas a mente reinando, vivendo, sendo conduzido, tendo o entendimento do reino perfeito do Pai. E os religiosos, dentro dessas arapucas, chamadas igrejas, aguardando a volta de Cristo, aguardando o juízo eterno, aguardando o dia do Senhor, eles estão na contramão. Eles são exatamente igual os fariseus, os líderes religiosos daqueles dias. Estão no atraso, estão fora do reino de Deus. O espírito deles não, são filhos de Deus, são nossos irmãos no espírito. Perfeitos, imaculados. Só que a natureza carnal, o entendimento carnal é um entendimento farisaico, é um entendimento de fariseus. É a mesma coisa. Então nós entramos, através do conhecimento de Apocalipse 11, 15, etc., nós entramos nesse reino. Nós absorvemos esse reino. Já os religiosos não. Eles estão fora. Eles estão anunciando que Jesus ainda vai voltar. Anunciando, comendo pão e bebendo suco, anunciando a morte daquele que vive para sempre. As prostitutas e os publicanos entraram ou entrariam no reino de Deus? Foi a mensagem desse pequeno vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma para o seu entendimento. E se foi tranquilo para você, e se foi útil, eu peço que você venha comentar, compartilhar, curtir. E não se esquece de se inscrever e apertar esse sininho aí para que você venha receber novas notificações de novos vídeos. Tá bom? E se quiser conhecer o nosso novo canal, que eu falo somente do dia do Senhor, que foi a volta de Cristo, que foi o juízo eterno, é só você colocar no comentário, eu quero o link do vídeo, eu passarei para você. Tá bom? Um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, até mais, tchau, tchau.